Imagine estar diante de um império que parece invencível. Um exército que engole cidades inteiras e um rei determinado a destruir tudo o que você conhece e ama. No entanto, em meio a essa ameaça, um único homem, com um punhado de guerreiros ao seu lado, ergue-se sem medo. Leônidas, o lendário rei de Esparta, não era apenas um líder militar. Ele se tornou o símbolo da resistência grega contra a opressão. Você sabia que um simples não poderia mudar o curso da história? Quando Leônidas recusou a rendição ao exército persa, ele não apenas desafiou a maior força militar da época, mas também acendeu uma chama de esperança e coragem que ecoaria através dos séculos. Ao explorar essa história, você vai descobrir os detalhes por trás da Batalha das Termópilas e como a bravura de um pequeno grupo de guerreiros espartanos mudou para sempre o destino da Grécia. Leônidas nasceu em Esparta, uma cidade conhecida por sua rígida disciplina e por forjar guerreiros desde a mais tenra idade. Desde cedo, ele foi envolvido no rigor do treinamento espartano, conhecido como agogê, onde cada menino era moldado para se tornar não apenas um soldado, mas um protetor da honra e dos valores de sua pátria. Ser filho do rei Anaxandrides II não o isentou desse destino. Pelo contrário, isso reforçou suas responsabilidades. Sua origem em uma das famílias reais espartanas apenas intensificava as expectativas sobre ele, empurrando-o a ser mais forte, mais disciplinado, mais determinado. No ambiente implacável de Esparta, as crianças eram endurecidas pela vida militar desde cedo. Leônidas, como todos os outros, foi obrigado a suportar a privação, o cansaço e a dor, sem hesitação. Ele aprendeu a lutar, a resistir e a sobreviver, não como um indivíduo, mas como parte de uma unidade maior, onde o fracasso de um significava o fracasso de todos. Essa mentalidade comunitária era a essência da educação espartana, e o jovem Leônidas assimilou cada lição com rigor. Seu caráter começou a ser moldado pela disciplina extrema e pelos valores coletivos, preparando-o para um destino que Esparta exigiria mais tarde. À medida que crescia, Leônidas também foi imbuído de uma reverência profunda por seus ancestrais e por Esparta. Ele sabia que sua vida seria marcada por sacrifícios, mas não haveria glória maior do que morrer defendendo sua terra natal. No entanto, quem poderia prever que o jovem que enfrentava com tanta bravura os desafios de sua juventude se tornaria o símbolo supremo de coragem? Isso, porém, é apenas o início de sua jornada. Há muito mais por vir. Após a morte de seu irmão mais velho, Cleômenes I, em 489 a.C., Leônidas assumiu o trono espartano sem grandes conflitos internos, algo raro para as complexas sucessões de poder em Esparta. Sua ascensão, no entanto, não foi marcada apenas pelo acaso da linha sucessória. Leônidas já era respeitado por sua lealdade, bravura e por seguir à risca os valores espartanos. O casamento com Gorgo, sua sobrinha e filha de Cleômenes, consolidou ainda mais sua posição na monarquia e demonstrou seu comprometimento com a unidade familiar e política de Esparta. Leônidas, diferentemente de muitos reis, não reinava com pompa ou afastado de seus guerreiros. Ele permanecia próximo ao seu povo, mantendo uma postura de soldado e rei ao mesmo tempo, ciente das responsabilidades que isso implicava. Essa conexão com os espartanos era fortalecida por seu casamento com Gorgo, que não era apenas uma união política, mas uma parceria de mentes. Gorgo era uma mulher reconhecida por sua inteligência, e sua influência sobre Leônidas desempenhou um papel crucial nas decisões estratégicas que ele tomaria durante o seu reinado. Juntos, formaram uma aliança que ecoaria na história de Esparta. Entretanto, o caminho de Leônidas não seria apenas de liderança interna. O mundo à sua volta estava em constante mudança, e logo ele se veria diante de uma ameaça maior do que qualquer outra que Esparta havia enfrentado. A invasão persa estava se aproximando, e seria Leônidas quem tomaria a frente na defesa de toda a Grécia. Esse reinado, que começou em meio à estabilidade, logo seria testado por fogo e sangue. O chamado às armas estava por vir, e Leônidas estava prestes a enfrentar seu destino maior. Durante o reinado de Leônidas,
O Império Persa estava em plena expansão sob o comando de Xerxes I. A ameaça persa pairava sobre as cidades-estado gregas como uma tempestade iminente. Xerxes, com um exército gigantesco e recursos aparentemente infinitos, estava determinado a subjugar os gregos e incorporar seus territórios ao vasto Império Persa. Leônidas, ciente do perigo, entendeu que a Grécia enfrentava não apenas uma invasão militar, mas uma luta pela sobrevivência de sua cultura e liberdade. Ele sabia que a única maneira de deter a marcha persa seria unindo as divididas cidades-estado gregas contra um inimigo comum. A urgência de formar uma aliança grega tornou-se clara para Leônidas. Ele foi um dos principais defensores da união das forças gregas, acreditando que apenas juntos poderiam resistir ao colossal exército de Xerxes. Atenas, Esparta e várias outras cidades-estado deixaram temporariamente suas rivalidades de lado para se preparar para o que seria uma batalha existencial. Leônidas, com sua postura de líder carismático e firme, emergiu como uma figura central nesse esforço, tomando para si a responsabilidade de conduzir a resistência. Ele sabia que não seria uma guerra curta ou fácil, mas estava determinado a enfrentar o desafio com coragem e determinação. Porém, mesmo com a aliança grega formada, os desafios apenas começavam. Xerxes estava determinado a esmagar qualquer oposição, e seu exército avançava implacavelmente. Era evidente que uma grande batalha estava à espreita, e Leônidas sabia que o momento crucial estava se aproximando. A escolha do campo de batalha seria decisiva, e as Termópilas logo se tornariam o palco de um confronto que ecoaria pela história. A tensão aumentava, e Leônidas estava prestes a liderar seus homens em uma das batalhas mais lendárias de todos os tempos. A escolha das Termópilas como campo de batalha foi uma jogada estratégica brilhante de Leônidas. Esse estreito passo montanhoso oferecia uma vantagem tática crucial. Permitia que um número reduzido de soldados defendesse contra um exército inimigo muito maior. Com cerca de 7.000 soldados gregos, incluindo seus 300 espartanos de elite, Leônidas liderou uma força que enfrentaria as hordas persas. Seu objetivo era claro: retardar o avanço de Xerxes e ganhar tempo para que as cidades gregas se organizassem para a defesa. Era uma missão quase suicida, mas a coragem e a disciplina de Leônidas e seus homens transformariam essa batalha em uma das mais memoráveis da história. Xerxes, confiante na superioridade numérica de seu exército, não esperava que um punhado de gregos pudesse oferecer resistência significativa. Ao enviar mensageiros exigindo a rendição dos espartanos, Xerxes subestimou a determinação de Leônidas. A famosa resposta de Leônidas, "Venha e pegue", Molon Labe, se tornou um símbolo da resistência grega. Era mais do que uma recusa em se render. Era uma afirmação do espírito espartano e da convicção de Leônidas de que a liberdade era algo pelo qual valia a pena morrer. Os gregos, sob sua liderança, se prepararam para enfrentar o inimigo, sabendo que as chances de vitória eram mínimas, mas dispostos a lutar até o último homem. A batalha foi feroz. Durante 3 dias, os gregos resistiram bravamente, aproveitando a geografia estreita das Termópilas para conter o vasto exército persa. Leônidas e seus espartanos lutaram com uma disciplina lendária, inspirando seus aliados e imortalizando o nome de Esparta na história. No entanto, a maré da batalha começou a mudar com a traição de Efialtes, que revelou aos persas uma passagem secreta pelas montanhas. Com essa nova rota, Xerxes conseguiu flanquear os defensores gregos, cercando-os. A resistência heróica estava prestes a encontrar seu desfecho trágico, mas não sem antes deixar uma marca indelével no curso da história. Com a traição de Efialtes e a iminente chegada das tropas persas por trás das linhas gregas, Leônidas tomou uma decisão que ecoaria pelos séculos. Sabendo que o cerco era inevitável, ele ordenou que a maioria de seus aliados se retirasse, salvando suas forças para batalhas futuras. No entanto, Leônidas e seus 300 espartanos, juntamente com alguns aliados que optaram por ficar, decidiram permanecer nas Termópilas, determinados a lutar até o último suspiro. Para Leônidas, essa última resistência não era apenas uma questão de tática militar, mas um símbolo do sacrifício máximo pela liberdade. O cerco final foi devastador. Cercados por todos os lados,
os espartanos e seus aliados lutaram com uma ferocidade incomparável. Cada momento era uma batalha pela sobrevivência, e a bravura demonstrada por Leônidas e seus homens inspirou todos ao redor. Eles sabiam que não haveria retorno, mas essa noção apenas os tornou mais determinados a vender caro suas vidas. A resistência final nas Termópilas, embora curta em duração, foi marcada por uma intensidade que transformou aqueles homens em lendas. A honra de Esparta, sua liberdade e o futuro da Grécia estavam todos simbolicamente concentrados nesse ato de sacrifício. Embora Leônidas tenha caído na batalha, sua morte não foi em vão. Seu sacrifício deu aos gregos tempo valioso para se reorganizarem e prepararem uma defesa mais robusta contra os persas. A bravura demonstrada nas Termópilas inspirou não apenas os soldados gregos, mas toda a Grécia. Leônidas se tornara o símbolo definitivo de coragem e determinação diante de probabilidades impossíveis. Mas a guerra estava longe de terminar. O sacrifício nas Termópilas havia sido apenas o começo de uma resistência que culminaria em uma vitória grega 1 ano depois, em Plateia. O eco dessa batalha ainda ressoava, e Leônidas já se consolidava como herói imortal. Após sua morte heróica nas Termópilas, Leônidas rapidamente se tornou uma figura imortalizada na memória coletiva da Grécia e, eventualmente, do mundo. Seu sacrifício inspirou gerações de gregos a resistirem contra qualquer invasor, seja persa ou de outra origem. A ideia de que um pequeno grupo de guerreiros poderia resistir a um império aparentemente invencível se tornou um símbolo duradouro de bravura e determinação. Leônidas, embora caído em combate, personificou o ideal espartano, de que a morte pela pátria era a maior das honras. Sua liderança e sacrifício foram lembrados e celebrados como a essência do heroísmo grego. Mesmo após a queda nas Termópilas, a guerra continuou. A resistência dos gregos, inspirada em grande parte pela última posição de Leônidas, culminou em vitórias decisivas, como a Batalha de Plateia, 1 ano depois. Essa vitória marcou o fim da invasão persa e assegurou a independência das cidades-estado gregas. Leônidas, mesmo não estando presente fisicamente, estava ali em espírito, representando o sacrifício necessário para garantir a liberdade de seu povo. O heroísmo mostrado por ele e seus 300 espartanos transcendeu a batalha em si e se tornou uma força motivadora para aqueles que continuaram a lutar. O legado de Leônidas ultrapassou as fronteiras da Grécia Antiga. Nos séculos seguintes, sua história foi contada e recontada, transformando-o em um dos maiores símbolos da resistência contra a tirania. A figura de Leônidas permanece viva em livros, filmes e na cultura popular como um exemplo eterno de coragem diante de probabilidades esmagadoras. Ele deixou um legado que não apenas moldou a história da Grécia, mas também inspirou movimentos de resistência e liberdade ao redor do mundo. E assim, a lenda de Leônidas continua a ecoar, lembrando-nos da força do espírito humano em tempos de adversidade. Depois de aprender sobre a coragem e o sacrifício de Leônidas, uma pergunta permanece. O que você está disposto a fazer pela sua própria liberdade e pelos valores que acredita? Leônidas e seus 300 espartanos nos mostraram que, mesmo diante de adversidades impossíveis, a determinação e a convicção podem ser mais poderosas do que qualquer exército. O legado dele não é apenas uma história de guerra, mas um chamado à ação. E você? Como pode aplicar essa lição em sua vida hoje? Deixe que a bravura de Leônidas inspire você a enfrentar seus próprios desafios com coragem. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias épicas e os ensinamentos valiosos que podemos tirar delas.